Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre as casas cama. As casas cama na astrologia védica são conhecidas como as casas de desejo e esse agrupamento de casas é composto pela casa 3, 7 e 11 e tem uma afinidade com Gêmeos, Libra e Aquário, respectivamente. Esse grupo de casas indica os desejos e as ambições do indivíduo. Então, pessoas com muitos planetas pessoais, do Sol até Saturno, costumam ter bastante. Quando elas têm muita concentração de planetas em casas cama, elas costumam ser bastante ambiciosas. E as casas de desejo são frequentemente mal compreendidas, porque os textos antigos acreditavam que essas casas eram de alguma forma malignas por o crescimento individual do indivíduo. Porque a casa 3 representa a passagem do primeiro quadrante para o segundo quadrante. Então ela representa a ânsia por satisfazer desejos e ambições pessoais. Ambições egocêntricas. É uma casa que fala muito sobre coragem para satisfazer os desejos do ego. É muito os anseios do ego. A casa 7 pertence ao terceiro quadrante e representa o desejo de assumir alianças, de atividade sexual. É aquele desejo que o indivíduo compartilha com outra pessoa. Então fala muito sobre intercurso sexual, o desejo de se entrosar com as outras pessoas. E a casa 11 representa o quarto e último quadrante, que é o quadrante da vida social. Então ela fala sobre ambições sociais, quais são os ideais de sociedade, o ideal econômico, político, de prosperidade que você deseja para a sua sociedade no seu tempo de vida. Então a casa 3 ela é classificada como Trishadaya, assim como a 11. Então elas são destruidoras de Raja Yoga. Mas Raja Yoga representa uma combinação que dá inspiração e vocação. Mas por mais que elas tenham o poder de destruir um Raja Yoga, a casa 11 é responsável por fazer Dana Yoga, que é uma assinatura para dinheiro, muito dinheiro, porque a casa 11 representa ganhos, o salário, porque é a segunda da 10ª. A casa 7 ela também tem um aspecto maligno pelo fato dela representar uma casa marca ou uma casa matadora. Em certo sentido, nos faz pensar que o sexo é um dos principais motivos pelos quais as pessoas morrem, porque a casa 7 ela também é responsável por drenar a energia de vida das pessoas. Mas existe um lado de alta vibração que é possível de ser encontrado aqui, porque e se eu te falar que são as casas cama as mais responsáveis pela sua prosperidade, pela sua felicidade material? Porque veja bem, essas são as casas que representam desejos pessoais. Então, em certo sentido, são casas muito importantes. Então, satisfazer desejos pessoais, a felicidade no casamento ou ter relacionamentos afetivos que sejam satisfatórios e ter pelo menos 2 dos seus sonhos realizados na casa 11, vamos combinar, são coisas importantes para o crescimento do indivíduo no plano material. Então as casas cama falam sobre o véu de Maia, sobre a busca por concretizar aquilo que se deseja. E essas casas são as mais importantes quando você deseja competir por um lugar ao sol. Porque a casa 3 representa a sua capacidade de
derrotar a concorrência. A 7 é o marketing, então representa o lado mais baixo da vida, como você sair à noite, conhecer pessoas em bares, beber e quem sabe fama. E a casa 11 representa ganhos alternativos e trabalhos alternativos. Então, quando você passa por um Mahadasha de um dos dispositores dessas casas de desejo, vai ser a época de você manifestar os desejos a que você veio no plano material. Então, no fundo, as casas camas são as que dão propósito em dimensão material, que dão propósito aos sentidos, que dão propósito às nossas qualidades lunares, à nossa diva interior, que é a Chandra ou Soma, que representa a noção de ego, a noção de self separado do divino. Então, se você não tem os dispositores de casas cama forte, indica que você vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade de lidar com competitividade no mercado de trabalho. Pessoas com muita atividade em cama gostam muito de novidades. Elas gostam muito de tecnologia, de saber qual é o último smartphone, qual é o último tablet, qual é a última roupa da moda. Elas gostam de vida social, gostam de redes sociais, gostam de tirar foto, gostam de posar e gostam de fazer amizades com pessoas que sejam sociais. Elas valorizam diplomacia, educação, traquejo, saber intermediar situações, principalmente a casa 7. Então, se você tem problemas com a casa cama, se há algum planeta debilitado dentro de alguma delas, indica que você também pode ter problema de entrosamento social. E muito do mercado de trabalho hoje, a prosperidade vem com o quão bem você consegue vender o seu peixe, o quão você consegue ser palatável. Então, quando é a época de um dasha, de um planeta cama, vai ser a época de você manifestar aqueles desejos. Mas é óbvio, é evidente que esses desejos devem estar alinhados, esses desejos devem estar equilibrados aos seus propósitos de vida, visto muito pelas casas tricona ou as casas dármica. Então, se você não tem um propósito muito bem estabelecido, você pode virar uma pessoa avarenta, luxuriosa, que se irrita facilmente. Então, os desejos devem estar em sintonia com o seu propósito maior, porque caso isso não esteja em sintonia, essas casas elas podem ser um pequeno inferno, né? Porque você perde o senso de fé e de propósito e acaba se jogando muito nos prazeres materiais, nos prazeres da carne, que é a ilusão do véu de Maia, e isso pode ser incompatível com seu Dharma. Você pode produzir más ações juntos disso, mas não significa que todo mundo vai ter problemas. Eu acredito que a casa tricona são as casas que ajudam a moldar os seus desejos e ambições pessoais. Uma vez que isso esteja em sintonia com o seu propósito, você é capaz de crescer muito no plano material na sua encarnação vigente, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre as casas camas. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, seja sempre ligado para você não perder nada. E como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado.